jovem, desejo que vocês estejam bem. Voltei para te ajudar com redação e hoje nós vamos falar sobre frases, orações, expressões, possibilidades para você começar a sua redação. Bem louco! Não sabe como começar? Então cola. Cola com o prof que você vai se dar bem. Eu sou o professor Anderson Lopes, esse é o Redação Pública, a redação para você que quando se fala em começo de redação, você começa a se desesperar. Eu não estou suportando mais. Calma, eu vou te ajudar. Mas antes, inscreva-se porque a sua inscrição ajuda esse canal pequenino a ajudar mais pessoas. Imagina que legal. Você se ajudando, você ajuda outras pessoas, isso é ótimo. Então eu te convido a se inscrever aqui no Redação Pública, tá certo? Para falar de formas de se começar uma redação, precisamos falar sobre qual é o seu repertório sociocultural. Sim, o que você viu e sabe da vida, meu querido. Você tá falando sério? Por quê? Porque você vai ter que levar isso, trazer isso agora à tona nesse processo seletivo que é o Enem. Por isso que manter-se informada é muito importante. Outra coisa também importante de se destacar aqui é, quando eu falo frase, oração ou expressões para se começar uma redação, entenda que às vezes pode caber apenas uma frase nominal, ou seja, uma frase que não contém verbo. E essa frase nominal, sem verbo, vai te ajudar na contextualização, do tipo, cuidado crianças. Não sei, às vezes a redação é sobre o risco de exploração sexual na internet da infância. É verdade. Entendeu? E aí você pode usar, às vezes, uma frase nominal que não tem um verbo. Tô dando um exemplo de contextualização, no sentido de você também tomar cuidado de nunca perder de vista que você tem que escrever em terceira pessoa, nunca em primeira pessoa, tá certo? Às vezes, somente um período composto, ou seja, com mais de um verbo ali, né, significativo no caso, ele consegue contextualizar. Às vezes você precisa dizer, música tal, composta pela compositora tal, aborda tal situação dentro de tal contexto. Entendeu? Aí já é um período composto que você tá precisando usar mais verbos, etc. Tá sacando? Não existe fórmula, meu querido. É isso que eu quero te dizer. Não existe fórmula. Pronto, vamos ver algumas dessas possibilidades aí. Primeira possibilidade, declaração inicial. Qualquer frase que emite um juízo sobre um fato, só que mantendo um tom neutro. Cuidado para manter o tom neutro. Só que quando você faz uma declaração inicial, do tipo, a democracia no Brasil sempre atravessou momentos de fraqueza. Você está dando uma declaração inicial. Perceba que você está emitindo um juízo sobre o fato da democracia no Brasil passar por momentos de fragilidades com alguma frequência, mas você está dando ainda um tom neutro, porque isso é fato, isso é factual. A história já registrou isso na nossa vida cotidiana, tá entendendo? Então uma declaração inicial, ela pode ser algo que te ajude a quê? A entrar, a contextualizar a sua redação. Eu fiz uma aula há uns tempos atrás sobre esse problema de ficar travado, né, no início da redação. Então essa aula aqui complementa um pouco essa outra aula, vou tentar deixar aqui nos cards. Por quê? Porque dessa forma você vai, além do planejamento, das dicas que eu dou nesse outro vídeo, nessa outra aula, você vai juntar com essas possibilidades de início de redação. Por isso que estar informado é importante, porque você tem mais repertório e mais possibilidades de iniciar o seu texto dissertativo argumentativo. Segunda forma, vamos falar sobre a divisão. Você pode apresentar dois termos importantes para sua redação, dividindo-os mesmo, ainda dentro aí desse campo da democracia. Você pode começar assim: democracia é conhecida, ou o conceito de democracia nos apresenta tal coisa. O conceito de autoritarismo nos apresenta tal coisa. Entende? Você pode dividir esses conceitos, esses termos que são importantes para a sua redação.
No caso, se você estiver falando sobre o termo democracia, etc. O tema anterior que eu falei sobre, por exemplo, o risco de exploração sexual da infância, por exemplo, na internet. Você pode trazer termos importantes sobre isso, sobre exploração sexual, a expressão, né? Então, ter essa possibilidade de você dividir, ou só colocar, né, exploração sexual e também, né, a infância na internet, por exemplo. Nós temos cada vez mais gerações mais novas que estão completamente conectadas, e é um cuidado que nós, enquanto adultos, temos de ter com essas crianças, entende? Então, dividir os termos, apresentando-os, é uma forma também de você conseguir iniciar a sua redação. Tá me acompanhando? Antes de seguir, eu quero te convidar a, primeiro, deixar o seu like. Tô te dando umas dicas marotas aqui, umas dicas super importantes, então eu te convido a deixar o like porque isso aqui é um robozão. Esse robô, ele só entende que esse conteúdo é importante para você e para outras pessoas quando você e outras pessoas interagem. No caso, deixando like, comentando, tá entendendo? É uma forma quase gratuita, vamos dizer assim, de você ajudar quem tá te ajudando, entendeu? E também vou te convidar a conhecer o método Redação 4 Passos. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, mas brevemente vou te explicar que é o quê? O método Redação 4 Passos é uma forma que eu encontrei eficiente e objetiva de ensinar em 4 passos como fazer a redação Enem e outras redações também de outros exames. Mas eu foco na redação Enem porque nesses 4 passos você vai aprender a fazer uma redação eficiente, porque eu falo do ponto de vista de quem veio da escola pública, de quem já foi corretor do Enem e de quem passou pela universidade pública. Então, eu consigo reunir esses pontos de vista diferentes para poder te ajudar com redação, tá certo? Conheça o método Redação 4 Passos, o link tá aqui na descrição. Vamos lá, terceira forma de você poder iniciar o seu texto, a apresentação de dados estatísticos. Ao contextualizar um tema, você pode apresentar alguns dados simbólicos, mas lembre-se de não dar spoilers. Por exemplo, se você precisar dar esse mesmo dado no meio da sua redação, ali, usando como repertório sociocultural para colaborar com algum argumento no D1 ou no D2, o ideal é que você não use esse mesmo dado para poder iniciar a sua redação. Por quê? Porque o corretor e a corretora, eles querem ver uma gama de repertório sociocultural. Ele não quer ver repetição de repertório sociocultural, entendeu? Principalmente se você estiver usando dados dos textos motivadores. Ou seja, os textos motivadores vão trazer diferentes dados. Se você usa um mesmo dado 2 vezes no seu texto, você está perdendo essa possibilidade aí de aumentar a sua nota, tá certo? Então, quando eu falo para você abrir com dados estatísticos, é para que os dados estatísticos te ajudem a contextualizar a sua redação. Então você tem que se certificar de que você não vai precisar desses mesmos dados estatísticos mais adiante, a não ser que seja para fazer uma referência a eles, numa referência circular, fechada, que a gente faz lá na conclusão, que eu já falei em outros vídeos aqui. Suave? Então toma cuidado para que, ao produzir a sua redação, optando iniciar com o uso de dados estatísticos, você não repita esses dados estatísticos em outras partes da redação, porque isso vai diminuir a sua nota. Suave? E vamos para a quarta forma de iniciar a sua redação. Uso de repertório sociocultural de uma forma geral. Então, isso aqui é uma dica que é mesmo assim, é uma forma muito ampla, porque depende do quanto você leu e do quanto você lembra do que leu, entendeu? Por quê? Depende do quanto você se informa sobre as atualidades, depende de muitos fatores. O uso de repertório sociocultural, por exemplo, é a música da cantora Pitty, o livro do escritor George Orwell, a série de autoria das irmãs Wachowski, entendeu? O programa de TV da extinta TV tal. Enfim, você precisa situar de modo que esse repertório sociocultural, ele vá fazer o corretor entrar no tema, ele vai entender que, você para abordar esse tema, você me trouxe esse repertório sociocultural contextualizando. Entende? Então o repertório sociocultural, gente, é muito importante por conta disso. Se você se mantém informado, você tem diferentes informações para poder usar na introdução como forma de iniciar, nos desenvolvimentos como forma de fortalecer um argumento,
Na conclusão, como forma de dar uma maneira de como uma ação vai ser feita, ou um efeito para uma determinada ação na sua proposta de intervenção, tá certo? Então, fiquem atentos a isso, porque dessa forma vocês vão conseguir diretamente iniciar bem uma redação e se aproximar daquela nota 1000 tão desejada, certo? Suave! Chegou a hora de você ajudar quem te ajuda. Inscreva-se e envie sua redação aqui nos comentários, que eu faço questão de corrigir publicamente, porque aí você é ajudado, eu sou ajudado e juntos a gente consegue ajudar mais pessoas, tá certo? Com isso, eu faço o quê? Eu agradeço pela sua atenção e até breve!